Olá! No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre autoconhecimento. Afinal de contas, o autoconhecimento é muito importante e principalmente nós somos seres sistêmicos. Nós não podemos ver isso sobre apenas uma abordagem. Então, vamos falar isso na questão da espiritualidade, conhecimento intelectual, comportamento e emoções e também como exercer o autoconhecimento a partir do nosso físico. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal. E agora eu quero te dar 4 perspectivas sobre as quais você pode investigar melhor quem você é. O primeiro aspecto trata-se do pilar espiritual. Trata-se de você entender quem você é a partir da perspectiva de Deus. Porque nós temos na Bíblia algumas passagens que trazem muita clareza sobre a nossa natureza, sobre a nossa criação ser feita à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu quero me conhecer, eu posso passar a entender também quem é Deus, para que a partir dessa perspectiva eu possa entender quem eu sou e me relacionar com esse Criador, passando a viver pelos seus propósitos, passando a deixar também a minha natureza carnal e entender a minha natureza espiritual, que é o que verdadeiramente irá preencher o vazio existencial. Então vejam que até mesmo Sócrates, quando falava em conheça-te a ti mesmo, ele falava sobre essa perspectiva, sobre uma perspectiva espiritual, sobre uma perspectiva dialógica, em que você busca através da meditação, através de um conhecimento transcendente, quem você é, para que passe a fazer sentido a sua existência. E eu recomendo que você vá para a Bíblia, no Salmo 139, 14 a 17. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Então vejam que na palavra de Deus nós temos a resposta sobre quem nós somos, porque a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós passamos a nos conhecer cada vez mais. Além disso, nós temos em Gálatas 5:1 a seguinte passagem: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vejam que aqui nós temos uma passagem que afirma o quanto nos tornamos livres em Cristo. E o autoconhecimento nos liberta, ele nos liberta de nós mesmos. Ele nos dá esse espaço para que Cristo possa habitar em nós. E dessa forma, ele pode se revelar através das nossas vidas. Então, dessa forma, essa é a nossa primeira perspectiva do autoconhecimento. A perspectiva espiritual, a perspectiva em que nós buscamos quem nós somos, a nossa identidade em Deus. E o segundo aspecto sobre o qual devemos buscar o autoconhecimento, que vai ajudar no nosso desenvolvimento pessoal e principalmente profissional, está ligado ao nosso mapeamento comportamental. Então, o mapeamento comportamental ele pode ser visto sobre a perspectiva do DISC, que é um mapeamento que trabalha os 4 comportamentos, que na tradução são o dominante, influente, estável e conforme, ou então sobre a perspectiva dos 4 temperamentos, que são o colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático. Conhecer mais do seu perfil vai não somente fazer com que você entenda mais sobre você, mas principalmente vai fazer com que você entenda como se relacionar com os diferentes perfis. É quando literalmente caem fichas. A partir do momento que eu entendi sobre o meu perfil comportamental, sobre as minhas forças, sobre as minhas fraquezas, eu passei a entender também e olhar o outro de outra forma.
e passei a perceber que eu precisava aprender a me relacionar com o outro não a partir da minha perspectiva, mas a partir da perspectiva de como o outro percebe e lida com o mundo, consigo mesmo e com as suas emoções. Veja que o dominante, por exemplo, é alguém mais focado em resultados. São aquelas pessoas objetivas, são aquelas pessoas que não gostam de muitos detalhes, muito líderes natos que chegam e já fazem com que você entenda que aquela pessoa tem uma autoconfiança e que ela gosta de que as coisas sejam resolvidas rápido. Isso, principalmente no mundo das vendas, é muito importante você entender de perfis para que você possa se relacionar bem com os clientes, mas principalmente, no geral, isso traz muitos benefícios no relacionamento em todos os aspectos da vida, porque você passa a entender mais não somente de si, mas principalmente dos outros. O tipo sanguíneo, ou também conhecido como influente, é um tipo sociável, gosta muito de falar, gosta de se relacionar com pessoas, mas muitas vezes pode ser uma pessoa que não presta atenção nos detalhes e deixa passar coisas importantes. Por isso, não existe um tipo certo. O que existe é nós entendermos que as diferenças se complementam, mas principalmente que todos nós somos os 4 perfis em níveis diferentes. E que a inteligência emocional é que vai permitir que você se adapte às situações e, assim, você manifeste mais ou menos um determinado perfil para performar melhor, para se relacionar melhor com as pessoas e com o meio onde você está. O tipo fleumático é geralmente aquele tipo de pessoa que gosta de todos os detalhes. Quando você está falando com um cliente fleumático, com um cliente conforme, ele é analítico. Ele gosta de saber de tudo antes de tomar uma decisão. Portanto, você precisa estar preparado, com conhecimento, para que você possa tirar-lhe todas as dúvidas. Dessa forma, são pessoas muitas vezes muito envolvidas com fazer contas, com planilhas, pessoas que pensam bastante, pessoas que tomam decisões mais racionais. E elas são muito importantes. Eu vou contar uma historinha para você. Você sabia que o perfil comportamental dos astronautas que foram para a Lua era conforme? Como assim? Porque se eles fossem influentes, eles ficariam lá querendo tirar selfies e talvez esquecessem que acabaria o oxigênio enquanto eles estavam ali. Conforme é um perfil imprescindível, porque é aquele que vai fazer com que tudo seja checado. É preciso que tudo esteja dentro de um determinado roteiro para que as coisas funcionem. Só que também existem pontos negativos. Muitas vezes ele vai querer fazer com que esteja tão perfeito que acaba não fazendo. Então vejam que há uma necessidade de flexibilidade, mas também há uma necessidade de complementações para que a gente possa atingir os objetivos. E por fim, o perfil estável, aquele perfil que é o bom ouvinte. São pessoas que preferem ouvir a falar, não gostam de estar no centro das atenções. São pessoas que gostam de planejar, elas não gostam de imprevistos. E dessa forma, muitas vezes essas pessoas não conseguem agir no tempo certo. Por quê? Porque elas sempre querem que esteja tudo certo, que elas querem ver se não vai dar nada errado, querem se sentir seguras. E quantas vezes nós sabemos que nós temos que tomar decisões rápidas? Por isso, geralmente, essas pessoas precisam de complementos, de pessoas que as ajudem nesse sentido. Mas também, a partir do autoconhecimento, você mesmo, você mesma vai poder ver em que momentos você precisa ser mais dominante, mais influente, mais estável e mais conforme, para que você consiga atingir seus objetivos. E se não conseguir sozinho, busque ajuda, busque pessoas diferentes, porque elas com certeza vão te ajudar. Então vejam que aqui eu dei um breve resumo sobre esse aspecto do autoconhecimento. Eu vou preparar um vídeo com mais detalhes, mas eu quero que você, com esse breve resumo, coloque aqui nos comentários. Você se identificou com algum deles, com algum desses perfis? Você já conhece seu perfil comportamental ou seu temperamento? Coloque aqui nos comentários para que eu possa saber. E por fim, vamos falar também sobre o aspecto físico.
Hoje já existem muitos estudos que comprovam que nós temos um corpo e esse formato do corpo também revela muito sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas emoções. Então busque também informações sobre isso. Existe até uma metodologia chamada O Corpo Fala, em que há uma análise do seu corpo em relação ao formato do seu corpo, em relação às suas posições, que vão revelar mais sobre você. Então veja que o autoconhecimento também tem esse aspecto. E principalmente, se autoconhecer fisicamente é entender que nós não temos que comparar o nosso corpo com outras pessoas. É nos aceitarmos como somos. Muitas pessoas se frustram porque tem um quadril muito largo, porque tem ombros de uma forma, ombros de outra. E aqui eu estou falando de vários aspectos que você não tem como mudar. Ou num primeiro momento, é preciso se aceitar dessa forma para que você viva mais feliz. Você pode mudar alguns aspectos, sim. A tecnologia hoje, a ciência, nos permitem cirurgias. Só que a partir do momento que você aceita o seu corpo, aceita que você não é tão magro, não tem um corpo parecido com fulano ou com ciclana, ou principalmente dentro de um padrão que a sociedade impõe, esse autoconhecimento te liberta e muitas vezes te ajuda a atingir objetivos que estão de acordo com o seu perfil, que estão de acordo com o seu padrão. Então, o autoconhecimento físico também é importante para que você possa viver plenamente quem você é, da forma como você foi criado, criada, e que possa, na medida do possível, mudar, melhorar os aspectos que você quiser. E o quarto aspecto, que eu já coloquei em alguns pontos, mas que eu volto a enfatizar, é o aspecto mental, intelectual. Buscar por mais conhecimento a respeito de você. Buscar pela roda da vida, a sua história, o contexto de onde você vem, as suas experiências que fazem com que você tenha certas crenças. E a partir do momento que você as conhece, a partir do momento que você racionaliza de onde vem isso, você poder ressignificar e tomar decisões que sejam mais coerentes com aquilo que você pretende se tornar. Então esse quarto aspecto do despertar mental, ele está vinculado à questão do conhecimento, da intelectualidade, de você buscar referências na sua história e que fazem com que você entenda quem você é a partir das experiências que você viveu e a partir dos contextos em que você tomou certas decisões que hoje você não tomaria mais, mas que te permitem, a partir de então, mudar o que você precisa mudar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, curtir, comentar e também se inscreva nesse canal para que você possa receber notificações e sempre que um novo vídeo for lançado.